Senhor, Tu és a nossa esperança. Nós declaramos, Senhor, a Tua vitória contra tudo e todos os inimigos que afligiam a nossa vida. O Senhor venceu o império da morte, o Senhor venceu todas as coisas. Estabelece, Senhor, o poder da vitória do Senhor nessa noite sobre a vida de cada um que entrou nesse lugar. Nas áreas que precisamos, Senhor, vencer por intermédio daquele que nos amou. Como a Tua palavra diz, que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então vem com essa vitória sobre nós e nos faz vencer esse mundo, os nossos inimigos, nos faz vencer o pecado, nos faz vencer qualquer tipo de peso que se agarra em nós e tenta nos atrapalhar de andar. Nós, em nome de Jesus, oramos, Paizinho, que o Senhor nos dê liberdade no Senhor, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Amém. Abra sua Bíblia. A carta minúscula de Judas, que só tem um capítulo, verso 3. Todos que visitam, sejam bem-vindos. Eu não sei, eu estou com um clima de que hoje acaba essa série de mensagens. Mas não é porque é falta de coisas para falar sobre a fé. Eu sei que de vez em quando Deus visita a gente com os assuntos e a gente segue o Espírito, vamos seguindo. Assim como a gente vai seguindo o Espírito Santo e vai pregando as mensagens, assim também a gente tem que ver o momento que é momento de parar. Biblicamente, tem muita coisa para se falar sobre fé. Mas eu não sei, eu só quero dizer isso. Talvez semana que vem eu inicie alguma outra coisa, pregue algum outro entendimento. Mas, sabe, hoje, sabe aquela mensagem que vem para dar sentido a tudo? Para mostrar a você o perigo da coisa, para mostrar a você a gravidade de não ter ouvido. E quem sabe voltar lá e dar uma escutada. Quem sabe você perdeu, quem sabe você negligenciou. E graças a Deus, porque nós temos hoje meios de visitar novamente aquilo que Deus falou. Então, hoje nós vamos falar sobre lutar e construir a nossa fé. Que Judas, eu não estou inventando tema, a gente nem precisa disso, gente. O pregador não precisa ser criativo. Eu não quero adolescentar você, sabe? Eu estava vendo um amigo meu, ele é um cara sério. Aí eu estava vendo lá o tema bíblico, ele anunciou antes do culto dele. Aí era um tema um tanto infantil. Eu falei assim, gente, eu acho que a igreja ela não pode ser infantilizada. Eu não posso olhar para você como se você fosse uma criança. Eu acho que você tem que entender o que é tema. Se você percebeu, quando a gente, às vezes, de vez em quando, quando eu vou pregar, eu ensino vocês a pregar. Ou ensino vocês a ouvir coisa boa do Senhor. Amém? Gente, o título é só para nomear o que a gente vai seguir de uma mentalidade bíblica. Não é para a gente brilhar, sabe? Tema de mensagem que eu ouvi bizarro. Um amigo meu, fui levar uma pessoa para pregar no culto dele, aí levei e tal, a pessoa pregou. Aí na outra semana, ele viu um pastor e falou assim: Ô pastor, não sabia que você era pastor? Na próxima semana eu te convido para pregar. Aí depois o amigo falou assim: cara, tu não tem noção da bizarrice que o pastor fez. Ele não conhecia o pastor, viu o pastor lá no culto dele lá, aí falou: pastor, volta semana que vem e prega. Cara, o pastor pregou o seguinte tema: o diabo precisa de você tanto quanto você precisa do papel higiênico. Esse é o tema da minha mensagem. Você entendeu? É banalizar a tua fé. Eu acho que você já passou dessa. Aliás, quem me ouve não tem como se apegar a esse tipo de fé. Você entendeu que você usa o papel e joga fora? Gente, falta de Bíblia, não tem outra palavra. Não tem o que falar, né, Paulinho? Não é, Paulinho? Então, eu acho que você já passou dessa fase. Quem me escuta selecionou o que ouvi, aprendeu o que nós vamos aprender hoje. Amém? Vamos juntos? Nós vamos ler 2 versos, depois vamos pular lá para o fim da carta. É uma carta minúscula, vamos lá. Amados, quando eu empregava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, presta atenção aqui, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo,
se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Esse é o perigo. Sorrateiramente. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhe que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Pula lá para o 17. Depois eu te narro o que vai acontecer entre esses versos aí, do 6 até o 16. Mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões e seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, que sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Que o Senhor nos fale, Pai, em nome de Jesus. Queridos, presta atenção. A gente precisa entender que nenhum engano ele vem de forma declarada, sabe? Dificilmente você vai ver alguém falando assim: eu estou aqui, eu tenho motivos macabros para fazer o que eu estou fazendo, e a minha intenção é totalmente impura ao lidar com você. Eu quero seus bens, eu quero enriquecer, eu quero ficar famoso, por isso sou pastor. Dificilmente você vai ver alguém assim. Olha, eu era um frustrado e vim na igreja e na minha habilidade de falar, uma ideia de que eu poderia ser pastor. E eu vim ser pastor. E eu estou aqui porque eu não presto para o mundo para ser palestrante. Eu não tenho capacidade nem intelectual para isso. Mas na igreja eu achei o meu lugar. Então aqui eu prego, os irmãos dão glória e eu me sinto bem. Então eu estou aqui pregando por isso. Dificilmente alguém vai fazer essa declaração. Aliás, dificilmente não, nunca. E aliás, eu quero que você entenda uma coisa. Essas pessoas elas estão destinadas, então elas vão aparecer. Não tem como evitar o engano no meio da igreja e não tem como lidar com o mundo. Você quer entender uma coisa? Nós temos que lidar com o ambiente da igreja. Nós temos que entender que de entre nós surgem indivíduos mal intencionados. Entre nós, o falso mestre está. É inevitável. Não queira você, não, vamos expulsar, tal. E quando eu digo entre nós, não é entre nós aqui, é entre nós. Entre nós está. Alguém nesse Brasil fala mentira. Alguém nesse Brasil está anunciando o evangelho por conveniência, para se dar bem, para manipular a massa, para ter poder, para ter dinheiro, sei lá, o que a pessoa procura, a doença que essa pessoa quer. Basicamente, a Bíblia aponta dois caminhos, poder ou dinheiro. E o poder ele é muito mais forte. Você vai ver essa cena, o indivíduo está com o microfone ligado, uma caixa amplificada às vezes, orando no microfone, e você vê ninguém na igreja, você vê o cara ali, ele está ali, ele é o poder dele, ele se sente, ele sobe numa plataforma, as pessoas olham para ele. Isso mexe com o ego das pessoas. Para quem não entendeu o amor de Jesus, para quem não teve uma experiência com Cristo, isso é muito. Agora, olha o que acontece. Eu tenho dito algumas coisas para vocês aqui, ao longo dessa série. Quero relembrar algumas. Preste atenção. Apostasia é inevitável. Jesus falou que a apostasia vem antes que ele viesse. Então vem, não tem como a gente frear isso. Queria eu poder falar, vamos fazer um movimento global de combate à apostasia. Não tem como. Só que me assusta o tanto quanto a igreja brasileira, que vinha multiplicando muito bem, que vinha multiplicando até debaixo do entendimento correto em alguns cantos, agora ela está, meu irmão, a passos largos, indo para aquilo que é apostasia. Você quer saber o que é apostasia? Não é você indo para o baile funk, para o forró, ou para qualquer que seja desgraça que você queira curtir, à noite que você queira ir. Não é você deixando sua família e assumindo uma outra mulher, um outro rapaz, enfim. Não, a apostasia é a igreja saindo da fé.
E detalhe, a Bíblia diz que é o contrário. As pessoas não vão sair da igreja por causa da apostasia. Elas vão entrar, porque elas vão procurar mestres segundo as cobiças. Então, coçou meu ouvido, eu achei o cotonete correto, eu vou ficar. Aquele palitinho, sabe? Gente, coceira no ouvido é coisa ruim, não é? Quando Paulo fala isso, eu falo assim, eu entendo. Traz um alívio, se não, aquela cera assim. Tu fica, meu Deus do céu, ai que coisa boa quando passa. Ou quando alguém coça suas costas, quando você acha um lugar e... É isso. Há um incômodo, há alguma coisa que você queira conforto. Então preste atenção numa coisa aqui. Se a apostasia não é você saindo da igreja, é a igreja saindo da fé, a gente precisa se alarmar nisso aí. Nós precisamos entender que o processo é inevitável em relação a todos, mas em relação a qualquer pessoa, esse processo pode se instalar. Mas eu pego a minha responsabilidade de entender que se Jesus, essa série de mensagens partiu daí, se Jesus falou que depressa ele faria justiça pelos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quando Jesus faz essa pergunta, ele está dizendo, na minha segunda vinda, será que vai ter indivíduos sustentados na fé? Vai ter pessoas na fé quando eu vier? Essa é uma pergunta que tem que ter seriedade no nosso coração. Paulo, em 1 Timóteo, estou citando texto que a gente já falou aqui, 1 Timóteo 4:1, diz que expressamente o Espírito Santo afirma que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, por causa de homens que falam mentiras, que têm a sua mente cauterizada. Então, cá para nós, não é com a Globo a minha guerra, é com os púlpitos. É o púlpito que você escuta, é o púlpito que chegou na sua vida antes do evangelho. São as pessoas que ministraram seu coração, que fizeram de você um cristão, que anestesiaram sua consciência, que fizeram você pensar que por algumas coisas que você cumpre, você é um pecador melhorado, então você vai para o céu. E te deram uma carta para o céu, como se isso fosse assim, como se salvação resumisse a ir para o céu. Morreu, estava tomando a Santa Ceia, foi para o céu. É contra esses que eu estou aqui para pregar contra. Por quê? Porque o evangelho fajuto chegou na sua vida. E você nem imagina. É sorrateiro. A gente só vai saber quando eu confrontar seus pecados. E eu perguntar para você por que você não vive uma vida de liberdade. Quando eu perguntar para você por que você não vive uma vida no Espírito. Quando eu perguntar para você por que você não é um cristão multiplicador. Por que você não é um cristão frutífero, que tem fruto na vida, que apresenta verdades de Jesus fluindo de você. Aí quando a gente faz essas perguntas, o que começa a acontecer? A pessoa começa a levantar o resultado dos falsos mestres, porque é uma graça barata, é um conforto no pecado, é uma facilidade de lidar com Deus em meia sujeira, como se Deus agora comungasse numa vida de pecado conosco, como se Deus tivesse mudado seus padrões. Então preste atenção, estamos aqui hoje para falar sobre isso, porque a sutileza, ela faz parte do processo de engano. Então eu não sei até que ponto você se expôs ao evangelho fajuto, que ele é comum no Brasil. Comum. Você me ouviu? Comum. O que você mais vê? A gente estava aqui na integridade sexual, no seminário, e uma mulher procurou Ih, meu Deus, só vem Gary na minha cabeça, mas não é o Gary. O Cole, que é o homem que escreveu o curso, para falar para ele orar por ela que ela tinha um problema. E ela repetia várias vezes que tinha um problema. Ele perguntou assim, qual é o seu problema? Eu tenho um problema, e qual é o seu problema? Ela falou assim, meu marido, ele não tem uma relação sexual comigo sem que antes ele assista um filme pornográfico. E ela se sentiu o problema. Aí ele perguntou assim, o que o seu marido faz? Qual é a profissão dele? Ele falou assim, pastor de jovens. Você está achando que isso é raridade? Isso aí é dos Estados Unidos, né? Da América. Mas nós estamos falando de coisa que é muito mais comum do que você pensa. Você gosta, né, quando está com os pecados dos pastores assim, não é? Ou você escandaliza? Não, gente, é gente, é homem, é falho. Só que você sabe o que acontece? Não me assusta quem legitima esse tipo de gente.
Me assusta quem põe essas pessoas em notoriedade. Me assusta os processos que essas pessoas foram submetidas, porque é rigoroso o critério, a análise do caráter da pessoa, de alguém que vai falar como um exemplo da doutrina que ele vai anunciar. Ele não é uma pessoa com discurso ou com uma facilidade de falar, ele é uma pessoa detentora da defesa daquilo que ele vai pregar. Ele tem que defender com a vida aquilo que ele prega. Gente, se tiver que ir preso, eu vou ter que ir preso. Você entende essa minha obrigação? Eu não vou poder negar o evangelho, porque eu prego o evangelho. É uma tarefa me dada, eu não posso fazer uso dela de forma desenfreada, e se ela me custar algum sacrifício pessoal, eu vou ter que fazer. Eu falo isso porque está fácil? Não, não está fácil não. Dá uma pesquisada aí, se você quer saber, não está fácil não. Então, o processo de engano ele se instala muito sorrateiro. É uma cobra que falou com uma mulher e olha a desgraça que está a humanidade. É uma serpente que encostou para bater papo, uma mulher que deu ouvido e olha onde nós paramos. Se não é bastante, 2 Coríntios 11:3, Paulo diz assim: temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Ele diz que a mente pode ser cauterizada, aqui, corrompida, e utilizada para um afastamento de Jesus. E ele está usando a palavra mente. Ele não está usando a palavra aqui para espírito, nada não, é cabeça, é forma de pensar. Ele está falando que as filosofias, as crenças, os pensamentos a respeito de Jesus acabam combatendo uma vida de simplicidade e pureza devidas a ele. Ou seja, eu não consigo viver o resultado do evangelho porque deixei com que minha mente entrasse alguma coisa que prega contra o evangelho. Você está aí, irmão? Muito mais comum do que você pensa. Quer ver uma coisa? Pastores hoje têm a liberdade de falar de dinheiro dentro de igreja? De forma bíblica? Não. Culpa de quem, gente? A gente não está sabendo olhar o evangelho com a gravidade que o evangelho tem. O evangelho é uma coisa muito, muito poderosa. O evangelho é algo maravilhoso. É uma causa que Paulo disse que dava vida por ela. Então, se o evangelho ele chegasse assim ao nosso coração, a gente estaria muito mais enganjado em pregá-lo. O que começou a acontecer? No Brasil, essa verdade chegou de forma sorrateira. Ela começou atualizando verdade, melhorando o discurso, trazendo uma ideia de que a Bíblia ainda é o livro que baseia discursos no domingo, mas que ele talvez contenha em si alguns pontos que precisam ser revistos. Com essa questão de atualização de verdade, a gente tem aqui algumas coisas que a Bíblia ela não é um livro de cultura, ela não prega uma cultura, mas ela está dentro de uma cultura. Ela se desenha toda a história bíblica, toda a narrativa bíblica dentro de uma cultura. Então, o que a gente começou a fazer? Nós começamos a falar assim, ficou popular. Gente que nunca estudou, vem para cima do púlpito e fala assim, a cultura da época aculturou verdades. Isso é perigoso. Deus fez sua palavra, passarão os céus e a terra. Ele diz que ele não removeria um tio ou um J. Só para você saber, no hebraico não tem J. Quando eu estava na aula de hebraico, a professora falou assim, hoje eu escreverei o nome de vocês em hebraico. E ela falou assim, agora vem um nome que me deu mais trabalho. Aí eu abri o microfone e falei assim, o meu. Aí ela, isso. Aí ela, por quê? Aí eu não fiquei assim para não falar, né? Mas não tem J. Não tem J em hebraico. Jesus, ele falou ali uma letra grande e uma letra bem pequenininha. Ele estava dizendo, nada, não passa um ponto daquilo que eu falei e nem coisas grandes. Então a gente precisa saber o que a gente queria. Sabe por quê? Você nem estudou nada de Bíblia. Não estou te menosprezando, não, me entenda. Mas você sabe falar assim, ó, isso aí é do Antigo Testamento. Você nem sabe como que funcionam essas coisas. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Tá certo ou tá errado fazer isso, gente?
Antigo Testamento, totalmente. 10, para ser mais exato, Decálogo, os 10 principais mandamentos. Os 10 mandamentos de Moisés, lembra? Honra teu pai. Quer lei, mais lei do que essa lei? Como que a gente fala que isso que está no Antigo Testamento? Ah, não, mas Paulo citou isso em Efésios 6:4. Estou te ajudando. Ó. Você vai assim. E a igreja ela começou tentando destruir o dízimo, né? Aí ela terminou, meu irmão, se complicando. Ela terminou falando coisas da onde não devia. A gente tentou definir algumas coisas, atualizar algumas coisas, e paramos num Brasil que a gente importa tudo que não presta. A gente não ama a nossa cultura, a gente nem sabe. Gente, quem aqui ouviu ou ouve Bossa Nova, fala para mim, levanta a mão. 2 pessoas. Se eu for falar aqui, a grande massa é manobrada por outras culturas. Nós somos um povo extremamente fraco. Cara, a gente não tem teologia própria. Todos os modelos de igreja que a gente implanta são americanos. Gente, você já percebeu que o Brasil ele tem um estigma de que nada presta se vem de nós? Estou falando besteira, gente? Eu vou te contar. Eu vi um livro assim, Teologia América Latina. América Latina, não estou nem falando centralizado. Eu já olhei e falei assim... Até porque eu sei o que é que a América Latina tem pregado. É responsável por um progressismo que tem vindo devastando a igreja. Estava vindo contando para a Raquel que tem um pastor aí que ele está fazendo diferença entre o evangelho de Paulo e o evangelho de Jesus. Isolando Paulo, e por sinal, ele é muito mais conhecido que eu. Ele começou fazendo o quê? Abrindo a igreja dele para outras igrejas, abrindo núcleos online. Multiplicou, ganhou notoriedade, ganhou nome. Por último, ele falou aí, a Bíblia está ultrapassada. Com textos confusos, com textos que passam pela cultura da época, lembra? Eu não posso falar aqui porque eu não vou fazer isso com a sua fé. Você não tem, tem muitos aqui que não entenderiam. Mas passa pela cultura. Não é um livro de cultura, é um livro de verdade. Então o que aconteceu? Atualiza a verdade. Afinal de contas, a gente não dá conta dela. Então existe agora um ensino de que a graça de Deus, ela nega a transformação. Ao invés de transformação, o que nós temos é conformidade com o pecado. O que acontece? Agora, o que a gente está vendo é que está acontecendo um processo, e eu comecei a enxergar isso. Está acontecendo um processo, eu estou evitando falar coisas aqui para prejudicar, eu quero só ensinar você, eu quero só te ajudar. Presta atenção aqui. Está acontecendo um processo que as pessoas vão virar para você e falar assim, não, Jesus entende você. Jesus te vê com as tuas fraquezas, e Jesus é um Jesus meio terapêutico, vai ficar 40 anos com você sem você mudar e está tudo bem para ele. Ele não causa impacto. Jesus, ele passou a ser uma filosofia de melhora de vida, gente. Não tô melhorando meu discurso, não. Jesus passou a ser uma filosofia de melhora de vida. Uma filosofia para nos deixar mais humanos. Assim como ser de esquerda hoje é parecer um pouco mais defensor de pobre. Não usuário de pobre. Não usuário de nós, a massa. Ser de esquerda hoje parece ser justo. De esquerda louca que o Brasil, né, a esquerda, a ideologia de se voltar um pouco mais para os mais humildes. Não é isso, não. Estou dizendo a louca, a que quer dominar sorrateiramente. Mas voltando para dentro de igreja, o que nós temos hoje? Presta atenção aqui. As pessoas não creem mais em transformação. Eu me assustei um domingo que eu vim aqui e preguei sobre transformação. E falei sobre transformação. E a cara do pessoal, para mim, ficou com muita cara de raiva. Ali eu me preocupei. E depois fui ouvir os burburinhos da mensagem. E não era agradável. Só que eu tinha pregado sobre 2 Coríntios 3,18. Nós, com o rosto desvendados, contemplando a glória que vem do Senhor, somos transformados
Eu tinha que botar ali que somos conformados ao pecado. Tinha que ser essa mensagem. E ali aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, a igreja está armada contra mim quando eu vou falar para a igreja, muda. A sua vida precisa mudar. Você tem que mudar. Gente, o discurso mais simples era esse. Eu olhar nos olhos de alguém e falar assim, olha, Jesus não condena você porque ele muda você. Jesus transforma a sua vida. Esse era o discurso mais gostoso. Jesus cura você. Jesus sara a tua história. Jesus ressignifica a sua história. Jesus te dá um propósito. Ele é tão profundo no que faz que ele usa você para outras pessoas. A gente falava isso e as pessoas ficavam. Hoje, você fala sobre transformação, a pessoa fala assim, pô, mas não é bem assim. Eu comecei a identificar algumas coisas. Dentro desse processo de transformação que não mais é comum falar, não pode mais falar de mudança, de transformação, de conversão. Jesus virou só a filosofia que melhora a minha vida, me humaniza mais, me torna mais enganjado socialmente. Jesus se tornou agora uma manobra política de você ensinar as pessoas que ser cristão é ser de direita. Jesus, ele se tornou tudo, menos o Salvador que dá a mim uma nova natureza e me chama de uma nova criatura. Uma outra coisa que se cria, uma nova criatura, uma outra coisa do que eu não era e agora eu sou. Jesus não faz mais isso. 2 Coríntios 5,17 estava nos lábios de todo cristão. Agora nós temos uma nação que as pessoas têm que se conformar. Os pastores já não mais prezam por nada, casamento, paternidade, nada. Eles se dispuseram a pregar agora para atualizar, para chamar. Tem pastor indo para a internet e fala assim, eu não tenho nada a ver, você não tem nada a ver com a minha vida. No terceiro casamento, como que não tem nada a ver com a vida dele? Temos tudo a ver com a vida dele, sabe por quê? Porque ele está legitimando. Como é que ele senta com alguém e fala assim, luta pelo teu? Luta pelo teu casamento. Como é que ele vira e fala assim, a tua família, ela tem que ser respeitada? Como é que ele vira e fala assim, você tem que ser um homem, que a graça de Deus muda você? Como é que ele prega a transformação, irmãos? Estamos amordaçados, não podemos falar disso mais. Não se fala de mudança, não pode. Tem que ser passos de melhoria. O tema tem que ser sempre avance, conquiste, sempre alguma coisa que ligue você ao seu esforço, que faça com que Jesus não seja, a falta de Jesus não seja percebida. Eu não consigo ficar assim. Eu percebo que ele está faltoso. Que isso, pastor? Não, Jesus está faltando. Ô, gente, Jesus está faltando. É porque eu não vou fazer isso, mas dá vontade de botar um áudio de umas pessoas que estavam me mandando mensagens drogadas, falando assim, pastor, tem pastor em cima da minha casa, tem pastor em frente da minha casa, eu vou para o culto, pastor, eles me pedem, canta. Quando eu estou drogado, eles nem olham para mim, não cuidam de mim, me colocam para tocar, como o senhor falou. Aí eu nunca toquei. Eu falei assim, você já percebeu que você nunca me deu o prazer de te pastorear quando você estava bom? Mas toda vez que você estava bom, depois de que eu te ajudei a ficar bom, você foi para outra igreja cantar e tocar. Gente, é incrível. É assim, irmão, que faz. Não tem bateria. Vocês sabiam? Nós temos aquário, microfone. Você sabia disso? E uma bateria. Cadê? É assim que faz, ó. Agora, se eu quisesse chegar para um menino e falar, ô, seu drogado, eu estou um pouco me lixando para a tua vida. Vem aqui, toca a bateria. Ou como outro que passou aqui e falou assim para mim, brinquei com um rapaz que foi daqui, falei, rapaz, volta aí, qualquer dia desse, volta para a família, brinquei assim com ele. Aí ele virou e falou assim, qualquer dia desse eu venho aí tocar. Falei, oi? Ué, eu toco pelas igrejas. Gente, enquanto igreja fica sendo essa coisa sem sentido, aonde qualquer um fala, aonde qualquer um toca, aonde a gente tem que dar oportunidade para alegrar as pessoas, eu não me refiro à Assembleia de Deus com a oportunidade, eu me refiro a qualquer tipo, porque hoje tá fácil, chegou dentro de igreja, falou músico, você já ganha quase que uma carteirinha de VIP e você começa a não ser tratado, porque ai de mim te espantar. Passou a ter freguês e serviço prestado. É isso. É cliente. A pessoa senta e fala, cara, me agrada. Não é à toa que as pessoas pagam para se emocionalizar com um cara que se diz evangelista no nosso país. Pagam ingresso para ouvir uma palavra.
de um cara sentado com fundinho preto e tem de um teclado, e as pessoas ficam ali chorando e pagam para ouvir. Você tem noção, cara? É o Brasil. Desculpa. Você pensa, fala do evangelho, eu estou falando, irmão. Eu tenho que falar para você que certos indivíduos sorrateiramente se infiltraram, e o problema não é eles, é o que trazem. É o que eles trazem. Porque aos poucos as verdades estão indo. Fala sério, você sente o poder do Espírito Santo nas igrejas? Ah, melhor, para. Não vamos julgar a igreja, não. Sua vida. Porque se você não sente na igreja, você é tão puritano, está até analisando a igreja, talvez você esteja cheio do Espírito Santo. Você percebe o enchimento contínuo e diário do Espírito Santo, que é o que nós vamos falar aqui agora. Você percebe essa verdade de que Deus está com você, de que você tem o Espírito, que o texto está cobrando não dos que não têm o Espírito, Paulinho, é de quem tem o Espírito, é de quem tem a realidade do Evangelho. Ele está falando, você que tem a realidade do Evangelho, manifeste essa verdade. Você percebe isso na sua vida ou você já foi levado? Sabe o que acontece com esses camaradas? Cara, eles ganham de nós. Porque, na verdade, olhar para eles é ver a liberdade do ser humano. O ser humano tem que ser livre para suas escolhas. Tem que ser livre para amar. O ser humano tem que ser livre para ser. O ser humano tem que ser livre para pensar. Então você questiona Deus, você questiona todo mundo. A gente é livre, né? Nós não temos o livre arbítrio. Só te faço uma pergunta aqui. Como o arbítrio pode ser livre se você tem sobre si a condição do pecado? Responde isso para mim. Você é totalmente livre para escolher? Você sabe o único ambiente de liberdade? A fé. Você é tão livre para escolher, não está no script não. Gálatas 5,13, olha só a projeção. Gálatas 5,13 fala algo para mim e para você. Nós somos tão livres em Cristo, mas tão livres, que olha a responsabilidade. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Olha isso aqui, vocês foram chamados à liberdade. Aí diz assim, ó, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos dos outros pelo amor. Está falando assim, vocês foram chamados à liberdade. Aí está falando, pega essa liberdade e ó, você pode usar ela para ir para a carne. Isso é liberdade. Agora você está aí com tendências totalmente pecaminosas se dizendo, eu quero ser livre. Olha o que esses homens fazem. O discurso de Judas, ele é paralelo ao discurso de 2 Pedro, do capítulo 2. Nós vamos lá no capítulo 2 de 2 Pedro, verso 19. Por quê? Lá ele acrescenta o que os falsos mestres estão pregando. Olha o que eles fazem. Prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do que vence ou do vencedor. Então, qualquer coisa que te prende, que te vence, que você não deixa para trás, qualquer coisa que manda em você, é teu dono. Ele está falando como é que eles prometem liberdade para o povo se eles são escravos. Fala para mim, irmão. Esses falsos mestres, eles entram. Qual era o problema? Quinta-feira você está vendo? O problema é o gnosticismo. Esses aí são os mestres gnósticos. De novo eles. Eles entram. Eles deturpam Jesus, eles vão começando a falar, Jesus é divino, ele não vem em carne. Qual é o problema disso, pastor? Um monte de coisa. Um monte de coisa. Se você ainda não entendeu, você nem sabe por que Jesus ressuscitou por você. Jesus precisou vir em carne, teve prova, ele comeu com as pessoas, ele andou, ele ficou aqui. Então, sabe uma coisa que a gente precisa entender? Esses falsos mestres, eles chegam e eles vão falando, e eles vão fazendo. Sabe qual é o problema? O problema sou eu. Eu olho hoje e fico perguntando assim, tá, mas a nossa igreja não é ensinada assim. A nossa igreja é ensinada até contra mim. Eu falo sempre para a igreja, olha o texto. Se aquilo que eu disser não estiver no texto, não siga. Não me siga. Siga a Bíblia. Siga eu com a Bíblia. Mas não me siga. Eu tenho que proteger vocês de mim. Isso é o que um pastor faz. Ele sabe que é totalmente a saúde da ovelha. Você está aí, irmão? Presta atenção, então. Nosso primeiro tópico aqui, nossa primeira divisão.
há um caminho pela frente. A gente precisa entender isso. O que está acontecendo aqui nesse texto? Quando ele vai falar sobre a salvação comum, ele para e fala assim: eu tinha que falar de certos indivíduos. Eu sei que tem gente aqui que não gosta. Eu não sei que puritanismo é esse seu, essa sua ilusão, essa sua calmaria. Porque, meu irmão, eu olho rede social, eu olho o comentário do povo, eu olho postagem, eu olho status. E, gente, como que o evangelho hoje ele é utilizado para motivação diária da manhã? Gente, o que isso tem a ver, pastor? A gente não pode se motivar? A pergunta é, cara, você está vivendo que vida? Porque como que tem, sabe, para mim, presta atenção aqui, eu amo me alimentar bem. Tem uma coisa que me traz alegria, é quando eu acordo de manhã, cara. Pego um abacate, Paulinho, sento com ele, chia e canela, gosto, sem açúcar. E como o meu abacate com chia e canela. Ai, seu Isaac, Diogo, Alex. Chia, canela, abacate, cara. E depois eu tomo meu café. Mas você sabe por que eu faço isso? Eu cheguei numa consciência de que me cobra eu me cuidar. Eu não consigo não me cuidar. Cara, é tão louco. Se você pudesse ver meu dia, ia ser muito maneiro. De vez em quando eu tô. Hoje, eu estava atarefado com tudo, com isso aqui, enfim, com esse momento. E daqui a pouco eu olho pro chão e falo, cara, tem que fazer umas flexões. Eu faço igual o Julius. Brincadeira. Nem tanto. Muito menos. Um pouquinho mais, menos. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe por quê? Porque eu entendi. Agora, sabe o que eu me pergunto? Que vida é essa que essa pessoa vive que isso alimenta? Cara, por que certas coisas te alimentam? É compatível com o que tu vive? Eu não posso comer qualquer coisa. Não adianta mesmo, por favor, preste atenção. Cuidado com o que você me envia. Pastor, eu vi essa pregação aqui. Se eu ver nome de pregador, tem nome de pregador que eu vou bater, eu falo assim, irmão, vai ficar difícil. Eu falo assim, desculpa, se eu quisesse, eu ia ouvir alguns camaradas que tu nem sabe o nome. Gente que ia me descer a lenha, que consegue atingir minha vida, que consegue tocar meu coração, que consegue ministrar o meu espírito, que consegue me alimentar. Eu vou lá perder tempo com um pregador motivacional. Você conhece fulano de tal? Pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Sabe, eu tenho muita referência para você ouvir. Se quiser, me pede algumas. Vai ser só homem de Deus que vai te atrapalhar de viver a sua carnalidade. É isso, são esses que a gente tem que viver. Homens de Deus que nos pregam o caminho do Senhor. Então há um caminho pela frente. O que acontece? Você precisa se desenvolver. Aí você sabe o que acontece? No caminho, você escuta alguém que trava você no seu comportamento, que ministra a sua carnalidade, que alimenta você, que deixa você onde você está. E a fé parece que é uma experiência de chegada. Não, a fé é um ponto de partida. Você pegou? Fui coach agora, hein? Não é a chegada, é o ponto de partida. Salvação é o mesmo princípio que a gente falou lá na pandemia pelo Zoom. Não é a chegada, você não chega na fé, cheguei. Porque a Bíblia fala por dois momentos. Deus deu, a fé que foi dada. Dada, Deus dá fé. Mas a fé, ela não é esse ponto de chegar. Cheguei, agora eu estou aqui. Não, é um desenvolvimento. Então eu cheguei, a fé chegou. Agora eu preciso me desenvolver. Só que o caminho pela frente está lá. Aí no trajeto eu escuto um treinador do inferno, um outro guia. Você já percebeu que pastor, na verdade, não é uma função, não é um cargo, é uma função na Bíblia? É um orientador. Pastor não é um cargo, gente. Deleta isso. A instituição criou esse cargo. Pastor é uma função. Pastor é condutor. Eu sou seu pastor se eu te guio. Se eu não te guio, eu não sou seu pastor. Então, presta atenção aqui. Pastor é aquele cara que está olhando para você e fala assim, cara, esse caminho aí está errado. Vem. Ô. Pega. Volta. É aqui, ó. Quem te falou que tu podia ir para lá? Não, é que eu ouvi na internet. Eu ouvi o rabino. Teve uma vez, eu estava numa célula. Estava lindo de ver. Estou eu lá comentando. Sempre tem aqueles discípulos que te conhecem. Cara, eu estava falando. Empolgadíssimo da mensagem de domingo. Aí uma pessoa falou assim, eu estava ouvindo um rabino na internet. Aí o assunto foi totalmente diferente. Gente, naquele dia dá vontade de dar uma doida. Assim,
Porque o cara vem com o assunto do nada do rabino. Aí eu fiquei olhando, e ele sempre dava um jeito de conectar as esquisitices que ele ouvia a mim. Como o senhor fala, temos que levar o evangelho a sério. Assim, entendeu? Coisa genérica, não é coisa assim, o senhor ensina lá no texto. Não, e como o senhor fala, todo mundo tem que seguir a Deus de forma reta. Gente, preste atenção aqui. Você precisa cuidar. Sabe por quê? Jesus possibilitou, Deus possibilitou. Está tudo possível, mas não está tudo acessado. Pelo amor de Deus, abra a mente e entende isso. Está tudo possível, mas não está tudo acessado. Você não está em lugar nenhum, a não ser que você esteja indo para lá. Coisa, muito coach isso. Meu Deus do céu. Agora coachei o evangelho. Hebreus 10, 19. O Alex vai projetar para nós aí. Presta atenção nessa mentalidade que está aqui. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar. Está dizendo, é possível, você pode ousar e você pode entrar no santuário, e no santuário é no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, o Santíssimo. Vamos. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, não deixa de ser sumo sacerdote, aí ele vira e fala assim, aproximemo-nos com um coração sincero. Aí ele fala uma série de coisas, certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Isso aqui é uma menção à entrada do sacerdote no Santíssimo Lugar. Ele tinha que fazer todo esse... Aliás, sumo sacerdote com todo esse processo. Agora, o que parte aqui para nós? Deixa aí, por favor. Ele fala assim, tendo ousadia para entrar. Ou seja, você pode ter essa disponibilidade e ousar a fazer. Por quê? Porque ele abriu um caminho. Aí ele diz assim, e ele é o grande sumo sacerdote da casa de Deus. Ele é o grande sacerdote. O que a Bíblia fala lá no 6, 12? Que ele é o precursor. Ele veio antes. Ele entrou e falou assim, será possível? Lembra, o sacerdote, o sumo sacerdote uma vez ao ano, conquistava esse acesso do homem a Deus. Comprando o quê? Pelo sangue de um animal, o perdão. Falando, tá aqui uma vida por aquelas vidas. Então o que ele falou? Quando Jesus fez isso, ele fez de uma vez por todas. Ele foi lá, comprou, possibilitou. Só que agora ele possibilitou, mas não significa que isso foi executado na sua vida. Você ainda está lá, tendo ousadia para entrar. Você está lá ainda. Aqui, ele está falando assim, se aproxime. Agora vamos lá. Imagina você que não sabe nem um pouco se aproximar de Deus. O que está acontecendo com a tua vida? Tu está distante. Ou seja, há um caminho pela frente. O evangelho não é esse lugar onde você chegou quando chega. Quando você chegou, apenas deu largada. Você largou. Estamos juntos, gente? Então, o que acontece? O comportamento de se aproximar é teu, é tua responsabilidade. O problema está aí. Nós não nos responsabilizamos. Olha, eu fui lá na igreja, eu não senti Deus. Gente, sensação do ambiente, só se o vento bater no teu cangote te gerar um arrepio. O que você não tem do Espírito, você não conquista num culto. Um culto você ouve comandos que dão largada. Vai, entendeu? Segue, entra, vamos, já, dispara, faz alguma coisa. No culto, meu irmão, tu quer conquistar num culto aquilo que se conquista com a vida. Repete todo dia uma vida com Deus. Repete todo dia uma vida devocional. Vem às quinta-feiras para ouvir sobre vida devocional. Prometo que eu vou sair do ponto 4. Afinal de contas, você sabe muito bem, Mateus 7,13 diz que a porta é e o caminho e que conduz para onde? Estou assustado, que tem poucas vozes falando esse texto. Põe o Alex, Mateus 7,13. Eu estou treinando esses meninos para algo que eu não consegui. Eu sempre falo aqui, né, que eu perdi para um mensageiro do rei, como é que é? Embaixador do rei. Eu perdi. O pessoal confiou em mim e falou, o Jefferson vai ganhar ele. O cara tinha sido embaixador. Ageu! Pum, pum. Aí eu assim, tô treinando vocês, cara. Obadias! Pum, pum, pum. Que isso? Tem alguns aqui falando, Oba quem? Tá na Bíblia? Então, era isso também. Se eu fosse no índice, irmão, ele já estava com a Bíblia lendo. E o pessoal da Batista, eles têm esse treino quando são jovens. Então, meu irmão, não encare uma pessoa dessa, ela é perigosa, ela é sniper. Aqui, ó. E sniper, irmão, eles abrem, tu fala,
Ele já sabe se tem quantos capítulos e quantos versículos em Naum. Olha só. E você nunca leu Naum, pra você ter noção. Ó, entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram. Isso aqui que assusta, né? Só que você vai entender que, 14, ele vai dizer, estreita é a porta e apertado o caminho. Porta e caminho, porta e caminho. Só que ele está dizendo assim, conduz para. Então vamos lá. Sem trajetória, sem andar o caminho que se tem pela frente, você não está indo para lugar nenhum. É simples assim, o que você não está desenvolvendo, você não tem. Gente, eu acho legal essa igreja que a gente vem por uns exemplos assim. Eu não cheguei nessas gordurinhas novas que eu adquiri ontem. Ontem nós viemos para cá, matamos um açaí trufado. Tá. Eu não foi ontem, André, que as gordurinhas apareceram. Do nada, assim, eu comi um açaí, virei as costas. Falei, ih, rapaz, que é isso aqui? A gente quer emagrecer do nada, sim ou não? Todo processo a gente quer na disparada. Vamos lá. Tu viveu uma vida, meu irmão, não dando valor à inteligência, aprender, se desenvolver. Do nada agora tu quer ser o quê? Bill Gates. O cara se tranca com uma coleção de livros e vai ler. Ele fica sem a família, sem ninguém. Vê lá o documentário dele, vale muito a pena na Netflix. Quem já viu? Eu e a pastora? Pipoca, irmão. 3 temporadas, vai lá. Pô, vale muito a pena mesmo. Você vai se inspirar. O cara se tranca com uma... Ele pega 2 bolsas de livro e fala, eu tô sem ideia, eu preciso de uma ideia, eu preciso de algo que resolva um problema do mundo, e vai lá. Você já viu que esse cara é metido com vacina, com projeto de extinção de doença? Hein? Você acha agora que você é o Bill Gates? Agora você quer ler 50 livros por ano. Você entendeu? Lê uma página e esquece. Então, pelo amor de Deus, vai ler leitura do teu nível. Aprenda a respeitar a tua vida no processo que ela se encontra. Você precisa entender, tem só um caminho pela frente, não dá para ficar parado, sabe? E não dá para ficar ouvindo qualquer um que me conforme, porque eu dei a largada, Paulinho, passei na porta, tem todo um trajeto pela frente, eu fico lá, falando, eu estou no caminho. Ó, agora, ó, Jesus, hein, salvou minha vida. Gente, nós aqui fazemos uma aula de batismo muito esclarecedora para batizar pessoas. Eu falo isso. Nós batizamos uma menina que ela veio no batismo. Foi o batismo da Ingrid. Ingrid, estava pesado. Vocês batizaram primeiro. Você, dona Tânia. Depois a menina foi batizada. Já era. Pegou o pecado de vocês na piscina. Menino, ela veio no batismo dela e nunca mais. Ela veio no batismo dela. Acho que ela falou, comprei agora, ninguém me segura, estou batizada, blindei, deixa o inferno comigo. Você entendeu? Morri, pastor falou que eu morri, resolvido. Depois disso, meu irmão, o único contato que ela fez é pedindo para fazer casamento. Chamamos ela para vir, falei, tem que conversar, porque eu não faço mais casamento, isso aqui a gente chama para conversar com os noivos, senão eu viro cerimonialista. Meu irmão, para fazer aquela filmagem é caro. Não, porque o pessoal pensa que a gente é cerimonialista. Aí, não, pastor, na hora você tem que fazer um take assim, com a cara assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Não, para tudo. Aí você está me contratando. Eu vou encenar. Agora, se eu for lá como pastor, é de graça. Nem a gasolina eu cobro. Agora, para encenar, Paulinho, quando o casal chegar no meio, você chama Léo e Mayra. Que a bênção do eterno Deus Todo-Poderoso. Aí eu falo para cerimonialista, não faço isso. Não, como não? Não faço. Eu não faço. A bênção é dada ali, acabou, na oração. E vai ajoelhar, pastor? Não vai. Por que não vai ajoelhar? Vai que um dia, eu pensava assim, essa mulher vai jogar esse salto naquele vestido e vai puxar e... Eu já falei, não, acabou o ajoelhamento. Dá a mãozinha aqui, a gente ora com a mãozinha. Os fotógrafos ficam apaixonados nessa hora. Gente, eles ficam assim, é sério, eu vejo sempre. Eu gosto da reação que eles fazem. Por quê? Porque nós não somos... Não é bonita a foto? Lá? Ficou linda, não ficou? Eu tava nela. Ficou fácil essa foto aí. Essa foto aí ficou fácil. Hein? É linda a foto com a mãozinha de todo mundo assim, ó, minha, da minha esposa, do casal. Ficou uma coisa linda, maravilhosa, as da aliança por cima. Coisa linda. Aí... Vocês estão rindo? Aí eu chamei a menina para vir aqui. Nem na conversa ela quis vir, não sei nem como casou, irmão. Eu só falei assim, vem sim, eu faço, mas eu quero conversar com vocês. Não vem não.
Aquela pessoa, vai que ele cobra minha alma. Eu batizei lá, né? Um batismo e nunca mais. O que essa pessoa entendeu? Fala para mim. Gente, olha que na próxima aula de batismo eu estou pensando em desenhar. Porque é explicado, não é explicado, André? É muito gostoso quando alguém fala assim, eu vou pensar melhor no batismo. Agora entendeu. O temor entrou. Sabe o que acontece? Presta atenção. A gente não pode ver fé como esse ponto de chegada. A ruína está aí, meu irmão. Como se eu entrei, tô dentro, já era. Agora eu faço parte da caravana. É um percurso, é uma trajetória, é um caminho. Não é à toa que tantos são as descrições bíblicas que remontam essa ideia de que nós estamos num trajeto. Então, por favor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está você nisso? Paulo disse de um povo que corria bem. Lá no Gálatas 4. Vamos abrir não, mas está lá. Se você quiser endereço, Gálatas 4, está lá pelo 10 e 19, você vai achar. Sabe o que acontece? Paulo falou assim, vocês corriam bem. Quem vos impediu? Ele conta, é mentira, ele fala das mentiras. Ele fala assim, quem foi? Aí ele fala, quem perturbou vocês? Aí vai uma coisa muito complicada, ele fala da Tessia, uma faca, porque a principal travamento lá era judaizante na igreja dos Gálatas. Ele fala assim, tinha que pegar a faquinha que ele circuncida e cortar tudo. Já que eles querem santidade por meio do sacrifício do prepúcio do homem, então que eles cortem todo o órgão genital do homem. Paulo fica brabo. Paulo disse assim, vocês estavam bem. Gente, vocês estavam fluindo. A vida de vocês estava indo. Vocês estavam alcançando. Cara, vocês estavam bem. O Espírito Santo estava ali, pulsando, fazendo milagres e tudo mais. Vocês tinham começado no Espírito e estava sendo renovados ali na vida do Espírito. E de repente vocês param agora e estão na carne. Querem de novo se esforçar para chegar a Deus. Que isso? Isso tudo vem de ideias não cristãs. O evangelho, meu irmão, ele incapacita o homem. Você entende isso? Incapacita no sentido de falar assim, Paulinho, Deus não precisa de você para te salvar, ele precisa da sua rendição. O Paulinho precisa se render. Quando o Paulinho se rende? Gente, o dia que a gente entender isso. Eu tava prestando atenção aqui num louvor que a gente cantou e agora me fugiu a memória. Eu fiquei pensando assim, gente, a gente canta isso aí há um tempão. Será que o pessoal presta atenção nisso aí? Isso aí é toda a mentalidade de rendição, de entrega, de que eu não posso, de que sem ele eu não vou, de que ele possibilita. É isso, meu irmão. O dia que você entender assim, cara, eu vou viver uma vida com Deus, eu vou viver em santidade com Deus, e não é por mérito meu, é porque ele vai me capacitar. O dia que você tomar essa postura, botou o pé, meu irmão, a Bíblia fala, Deus firma os passos de um homem bom. O dia que você fizer isso aqui, ó, tá, chega. Ele vai falar, tudo bem, agora é comigo. Você fez, você se rendeu, agora é comigo, deixa comigo, porque eu sei mudar a tua vida. Só que você tem que continuar, porque não é um ponto de chegada, não é fazer, agora eu estou na igreja. Não, é trajetória, é ir, tem caminho pela frente, tem que ver que tem muita coisa. Sabe o que Paulo fala? Eu acho interessante, lá em 1 Timóteo 1,19, ele fala que é para manter uma fé, uma boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Ele fala que a fé é semelhante a uma pessoa que pega um barco e vai embora. E de repente, cara, por abandonar certas coisas, começou a afundar. Olha o ético Paulo, o que ele faz? Ele cita o nome de 2 indivíduos. Ele fala, entre esses estão Imeu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de aprenderem a não blasfemar. É bom ser pastor e não ter medo de ler essas coisas? Ele falou assim, é contigo, Satanás. Não tem quando o repórter fala, obrigado, Shoa, agora é contigo, Galvão. É isso. Ele falou, vai que é tua, diabo. Pega ele. Paulo, logicamente, aqui está um poder de intercessão. Gente, ore pelas pessoas que você quer salva e que você quer que o diabo não massacre, porque já senti vontade de falar, Senhor, posso usar esse princípio? Só um cadinho. Mas aí a gente vê que é vingança, né? Não da nossa parte. Fala assim, não, Senhor, não. Deixa Satanás pegar, não. Põe a coleira de volta. Naufragaram na fé, e Paulo fala, tem 2. Você sabe por que ele cita o nome? Para que Timóteo se afaste. Paulo está preocupado, meu irmão. É isso. Eu cito o nome para que você se afaste. Preocupado que você iguale o evangelho àquilo que você está ouvindo de fulano, beltrano, ciclano. Porque hoje em dia, nós precisamos falar para a igreja e blindar a igreja daquilo que ela ouve.
Ah, ensina só o verdadeiro. Não, tem que denunciar o falso. Se não denuncia, parece que a igreja, a gente começou assim, ética, 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 e terminamos assim, frouxos, sem poder de profeta. Nós não temos mais profecia, nós não temos. E não é profecia assim, diz o Senhor, terás um carro, livraste de morte. Não, é profecia de falar, você está errado, a igreja está errada, tem que corrigir o caminho. É essa profecia que eu me refiro. É a profecia bíblica, da palavra. Então preste atenção aqui, meu irmão. Nós precisamos entender de uma vez por todas, que se nós não atentarmos para a nossa fé, nós sofreremos naufrágio, daqui a pouco vamos parar igual esse tipo de gente, blasfemando, negando, zombando daquilo que um dia a gente pregou. Gente, como é triste. Outro dia eu estava vendo uma postagem de uma pessoa que já foi da igreja, pregou aqui. Eu senti uma vergonha. Eu falei, meu Deus, essa pessoa ficou tão pequena assim. Cara, não queira Jesus, mas não banque o idiota. Não queira Jesus, mas não vire um menino, um infantil, um homem com fralda, suja, criança. Tu fica assim, meu Deus do céu, quando é? O cara é pai, quando é que vai crescer? Quando é que vai parar de lavar a roupa suja no status? Meu Deus, deixe isso para os adolescentes, gente, porque eles vão ter que se envergonhar ainda. Você já perdeu isso. Você já está na fase de cair em si e se envergonhar do que faz. Gente, faz o seguinte, se vocês forem postar status para alguém, lembra lá, tem como me bloquear. Me ajuda aí. Eu nem olho tanto. Algumas pessoas eu já silenciei, outras eu nem olho. Eu só olho o status de discípulos que fazem trabalho. Eu vejo o trabalho da Andressa, os nanos cabelos. Eu vejo a Andressa batendo os cabelos. Olá, queridas, ainda tem agenda aberta. Eu vejo da Andressa, vejo da Michelle os bolos, vou aplaudindo. E se for alguém que também eu tenho um carinho, eu vejo. Do contrário, eu nem vejo. Eu não vejo essas coisas. Não vejo rede social, só para você saber. Meu Instagram é super sem graça, meu Facebook mais ainda. Ainda existe Facebook, tá? Só para você saber. E o Orkut tentou voltar. Facebook morrendo. Ei. Então, preste atenção numa coisa aqui. Uma pergunta que tem que se fazer quando ouvimos esse tipo de texto. Por que lutar por algo que eu tenho? A palavra ali vai dizer que a gente precisa se empenhar. Ele fala de exortar a lutar por uma fé que uma vez por todas me foi entregue. Vamos lá, eu tenho, e de uma vez por todas. Sabe? É definitivo. O que Deus entrega para você tem capacidade de fazer a obra da tua vida. Tanto que Pedro vai dizer que o divino poder nos tem dado tudo referente à vida e à piedade. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você precisa para ser está dentro de você já. Veio no Espírito Santo, veio no seu nascimento. O que você vai fazer a partir de aí é desenvolver a sua salvação. Estamos juntos? Então o que acontece? Dado por Deus, mas zelado por nós. É isso que você precisa entender. Por que eu tenho que lutar por algo que eu tenho? Porque Deus me deu, mas quem zela sou eu. Deus me deu, mas é a sua responsabilidade. Deus te deu, mas você que precisa fazer algo. Não veio de mão beijada, desenvolvido. É como se fosse peças de Lego que montam um castelo. Felipe de vez em quando fala assim, vou fazer uma torre. Igual hoje, do nada. Ele pegou um monte de pote e botou assim. Aí, por último, eu peguei uma peça de Lego dele e botei em cima. Ele fez assim, ó. Saiu muito rápido, criança é muito engraçada. Do nada eles ficam ligeiros, gente. É muito perigoso em alguns contextos. Né? Porque eles estão aqui, do nada, e corre. Não dá. Aí ele saiu correndo da mesa. Eu vou fazer uma torre. Aí acho que ele viu um monte de... Aí, papai, cadê as peças? Falei, tá no baú. Acho que ele olhou pro baú. Do nada ele pegou um negócio... Brrr, esperto, né? Porque ele viu aquele baú todo bagunçado. É semelhante a isso. Você pode pegar uma peça após peça e ir montando aquilo que muda a sua vida. Agora, você sabe o que acontece? Nós estamos abandonando a ideia. Deus zela, Deus faz, Deus cuida de nós e a gente não faz nada com aquilo que Ele tem feito por nós. Depois que Deus faz a mudança em você, pratique. O que é isso, pastor? Meu irmão, se você aprender a passar tempo com Deus, você vai ver coisas mudando na sua vida. O assustador não é quando o outro fala, pô, você mudou. O assustador, eu não sei se você já passou por isso, eu já. É quando você fala assim, cara, eu mudei. E eu nem sei o que aconteceu, como foi tão assim profundo. O que aconteceu comigo? Isso é uma das coisas mais deliciosas.
Porque aí você vê que a graça de Deus, ela atua sobre você e apesar de você, e sabe, supera qualquer coisa que você pode fazer por você mesmo. Meu irmão, tu pode se esforçar para mudar coisas na tua vida, mas o dia que você se aprender a se render e ficar rendido. Quando eu falo rendido, não é ficar lá, eu tô rendido, Senhor, cantando musiquinha de rendimento, não. É o dia que você fala assim, cara, a partir de agora eu não tenho vergonha, a partir de agora eu só tenho vergonha de desagradar a Deus, a partir de agora eu dou minha cara a tapa para ser tratado, a partir de agora eu vou para a igreja, eu sento com o meu líder, eu jogo limpo com ele, e limpo é limpo. Não é metade de confissão, não é metade da história, é falar, cara, quer saber quem sou eu? Eu sou uma pessoa desistida. Cara, como eu amo quando alguém chega para mim e fala assim, tô destruído, cara. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu convidei para vir, a pessoa falou assim, vai dar para ir não. Aí me contou o que tinha acontecido, aí virou para mim e falou assim, pastor, você não tem noção de como está a minha vida. Eu estou destruído. Falei, uau, é desse que papai gosta? Cara, o que adianta destruído e não consciente? O que adianta um caco e achando que está um arraso? O que adianta tá mostrando para os outros uma fachada e quando chega com você, como é que você está? Beleza, beleza. Só vitória, tá tudo bem. E o que adianta essa postura? Fala para mim, o que adianta uma postura de que não, isso não foi para mim. A cada novo discurso, a cada nova ministração, você ministra, você faz, e a pessoa fala, não foi para mim. Não é comigo. Não é por mim. Então, meu irmão, presta atenção aqui. Se você não lutar, você perde. É simples assim. Você tem que lutar pela fé, porque se você não lutar por ela, você vai perder. A apostasia vai te alcançar. É questão de tempo e você vai falar assim, pastor, desculpa. Aí você vai vir aqui, só que aqui tem um problema. Você vai ter que sair de Jesus declarando que você não quer Jesus. Não dá para falar, não, é que eu não concordo muito com a igreja, meu tempo aqui acabou. Não. Essas ideias pentecostais, deixa para os pentecostais. Tempo que acabou, meu irmão, começa a entrar em Deus, porque senão você ouve coisas que você não vai gostar. Um indivíduo querer sair daqui. Sentou comigo, pastor, eu estou saindo da igreja, estou me desligando. Por quê, meu irmão? O cara era líder. Um mês antes eu tinha sentado com um cara, conversado com um cara, e o cara falou que com a vida toda ele quer estar aqui. Um mês depois o cara está indo embora da igreja. Loucura. O que você quer? Não, é que eu não achei o que eu vim buscar. O que você veio buscar aqui, cara, que você não achou? Porque o que você veio buscar aqui você encontra em Deus. Não, é outra coisa. Não... Aí, melecou. 2 meses depois o cara era pastor. Ele queria essa igreja bagunçada. Ele queria mandar em você, irmão. Ó. Ele achou que tu é mula, que segue na pancada, que ele ia impor o amor dele a você e ia ser pastor aqui dentro. Olha só. Todo mundo que lidou com um cara, que foi liderado pelo cara, voltava para mim e falava, pastor, tá complicado, é assim, assado. Aí eu falei com ele, o que você está procurando na igreja, você encontra em Deus, cara, não é na igreja. Então para de dar desculpa, meu irmão. Para de dar desculpa. Está na hora da gente parar com a desculpa, porque se não zelar, vai perder. É simples assim, você vai ser engolido. E vem cá, não dá desculpa na igreja que me olha torto, não sei o quê. Porque paciente, meu irmão. Tu já viu alguém quebrado no hospital da posse? Ele fala mal da posse quando tá lá, a morfina entrando? Fala? Ele fala mal da posse? A comida não tá vindo, me tira daqui. É assim? Eu falo, rapaz, estão me tratando mal, mas fazer o quê? Tô aqui, né? Tô falando besteira? Não, meu irmão, paciente não cobra. Não cobra. Quando ele está lascado, ele está lá na mesa de operação, ele não quer saber aonde foi que o cara estudou. Se fez por meio de YouTube a formação dele. Ou tu para o anestesista e fala assim, para tudo. Quero saber a procedência do dinheiro que pagou a tua faculdade. É assim que você faz? O teu curso. É? Não. Tu fala, me opera. Sentindo dor, tu fala, me ajuda. Não é assim? Agora chega na igreja, meu irmão. A pessoa quer escolher um tudo. Ela tem tanto prioridade que marca e desmarca umas 500 vezes com o pastor. Eu queria saber o seguinte, faz isso na faculdade? Marca e desmarca aula? Não pode, porque senão leva falta. Faz isso no trabalho? Não pode, perde dinheiro. Faz isso no consultório de psicologia? Não, porque paga, se o psicólogo tiver lá uns procedimentos, vai pagar sem ter ido. Agora, na igreja é de graça, tu não está precisando desse remédio, tu pode desmarcar e marcar quantas vezes quiser. Uma mensagem desgraçada que passa para o pastor. Tu tá aí, tu tem sim o que me ajudar, mas eu não quero, não estou precisando de você. Meu irmão, tudo bem, tá tudo bem.
A trajetória é tua. No final das contas, eu não posso deixar de te conduzir para a verdade, mas te obrigar a ela, eu não tenho essa função. Nós não precisamos ir atrás de você na sua casa. Você está saudável com 2 pernas, você pode vir até nós. Ei, tá aí? Você tem telefone, irmão? Posta menos status e manda mais mensagem. Meu líder, meu pastor, tô assim, assim, assim. Tô numa sem vergonhice só. Já não oro faz tantos dias. Não fui quinta porque deixei o cansaço me vencer. Fala as verdades, que aí a gente vai começar a ver se tu não muda. Agora, se ficar nessa mensagem que você transmite, mas não fala, que você é o cliente, nós somos os prestadores de serviço, que a gente tem que estar o tempo todo te agradando, meu irmão, presta atenção. Quando a gente quer, a gente faz, cara. Faz tudo. Paga o preço. Paga o preço. Você já baixou a cabeça e já ouviu fora por causa do teu emprego, para manter ele. Sim ou não? Para ganhar dinheiro, tu já baixou aqui, ó. Cara, para ganhar a vida eterna, o que tu não perde? É essa que deveria ser a mentalidade. Se o pastor virar para mim e falar assim, tu é um a isso. Sou, pastor. Tu quer me levar para o céu, é isso? Eu vou ficar com Cristo. Eu vou ter intimidade com Deus? Então chama de que tu quiser. Tu sabe que na prática não é assim. A gente não vai sentar com você e vai falar, você é um isso. Não, não é isso, não. Eu estou dizendo na mentalidade. Na mentalidade. Cara, eu fico vendo as pessoas. Eu falo isso, ainda vou ver alguém infartar com esses caras malucos aí de crossfit, cara. O cara tá fazendo flexão bump. Vambora! Vambora! E o cara tá ali, meu irmão, na adrenalina, ele responde aqueles comandos. E a pessoa já tá esbaforida, meu irmão. Já quase tendo um treco. Aí tu fica assim, meu Deus do céu, que irresponsável. Calma, irmão. Dá mais, dá mais. Tu fica assim, pra onde? Então, o que acontece? Você precisa entender que se você abandonar isso, cara, o teu caminho será bem sucedido. Você vai chegar onde você tem que chegar. Você já está lá? Você entendeu que não é ponto de partida? Aliás, que é ponto de partida? Entendeu isso? Amém? Agora preste atenção numa coisa. Tem uma coisa clara que Judas faz ele identifica os camaradas, mostra a vida deles, do 6 ao 16. Mas é interessante que quando ele chega no 17, você entendeu que há uma virada, ele fala assim, mais vocês. No 20, ele vai dizer, mais vocês. É aquela história da mãe. Todo mundo está fazendo. Ele está dizendo, mas você não. Você não, você é diferente. De você eu espero outra coisa. De vocês a gente espera outra coisa. Por isso que eu falei que é clima de despedida da série. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção. Cara, se você não entendeu o que é fé, volta e estuda. Porque se você não entendeu dessa vez, a gente perde esperança. Se você, a partir de agora, vai chegar lá, vai pegar um pregador famosão, vai mandar para mim, e quando eu for ouvir, se a gente ainda vai ficar nessa vida cristã não consagrada, cara, eu vou sentir que a gente jogou palavras ao vento. Judas, ele vai deixar muito claro, mas você, agora preste atenção nisso aqui, construa a você mesmo na santíssima fé. Ele está dizendo, fé foi dada, fé foi te dada, só que agora você se constrói em cima dela. O que você está fazendo com aquilo que você está recebendo de Deus, meu irmão? Fala para mim. Alguma coisa tem que ser feita. Por isso que você não pode ouvir mensagem. Você não é um bom ouvinte. Você é praticante. Você é aquela pessoa que sai para fazer a obra, para ver a sua vida fluir. Você está aí comigo? Deus quer que você faça algo com aquilo que você está ouvindo. 1 de João, nós vamos ler o capítulo 5, versos 20 e 21. Olha aqui, por favor. Olha esse texto comigo. Olha isso aqui, gente. Eu não gosto de olhar a afirmativa bíblica como se fosse uma realidade de todos. Eu quero perguntar, é sua realidade? Olha isso aqui. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado, é certo, ó, não é? Vai dar para alguns deu, quem sabe você tem. Não, nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Nós não estamos aqui de afirmar doutrinas verdadeiras. Nós estamos aqui afirmando o verdadeiro. Porque nós estamos falando de um relacionamento. Lembra da mensagem? Fé é um relacionamento com Deus. Nada mais é do que essa expressão de que ao conhecer, eu confio. Eu começo a saber quem Deus é, aquilo vai me impelindo à entrega. E isso é fé. Essa troca isso que Deus faz em mim, que eu
que eu devolva ele em comportamento. Olha aí, aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha agora o próximo verso. Do nada, filhinhos, cuidado com os ídolos. Gente, a carta inteira não foi falar do assunto de idolatria. Filhinhos é a palavra de João para a igreja. Por que ele está falando de idolatria com a igreja? Gente, ídolo na Bíblia não é apenas a imagem da religião X ou Y. Não, você aplica isso. Ídolo é tudo aquilo que você constrói para que você idolatre, para que você tenha um ser além de você que aparenta superioridade a você e nele você deposite confiança. Sabe, você pode ter muitas distorções de Cristo que não é Jesus que você está seguindo um ídolo. Eu até brinco, não é Jesus, é Genésio. Você criou um outro ser, sabe? Você criou outra igreja, você criou outra Bíblia. Talvez você lê um evangelho alternativo. Preste atenção numa coisa. Ele falou que tem recurso para você reconhecer o que é verdadeiro, tem recurso para você viver no que é verdadeiro. Agora, por que não experimentamos? Está lá, gente, está disponível. Sim, Deus ele quer que você tenha capacidade de falar, isso é falso. Esse não é o evangelho de Jesus. Já viu as meninas do mercado? Fica assim, cara, que trem é esse de descascar a cantinha? Ela sabe lá. Verdadeiro. Teve um dia que uma menina estava me ensinando um negócio que tu fica assim, caraca, tem como bater o olho assim rápido? Sim, a gente passa por treinamento. Sabe por quê? Porque botar um dinheiro falso dentro do mercado é prejuízo. Você entendeu a questão? Cara, tu não tem essa capacidade de fazer assim com a tua fé. Ó. Qualquer coisa entra no teu bolso. Qualquer coisa entra na tua vida. Qualquer coisa você diz, é bênção do Senhor. Tem coisa que não. Você tem que falar, olha, não concordo com isso. Não, essa pessoa não é uma pessoa séria. Você vai me desculpar, esse pensamento está errado. Não, tem coisa que eu nem opino, irmão. Eu só faço assim, ó. No dia a dia mesmo, eu falo aqui com você. No dia a dia mesmo, se você chegar para mim e falar assim, pastor, estava ouvindo fulano de tal, e ele falou, eu vou balançar sua cabeça assim, ó. E vou para casa ficar triste. De coração mesmo. No dia a dia. Se é isso que te alimenta, cara, eu só fico pensando por que isso te alimenta e eu também. A gente tem que fazer isso, irmão. Não dá para ouvir a verdade e o engano ao mesmo tempo. Não dá para ouvir o evangelho e seguir as doutrinas que tá pairando no nosso Brasil. Gente, é muita renca de coisa ruim. A minha oração é para que você se salve. Queria que você orasse, meu irmão. Você que é um crente genuíno, respeite a sua fé. Não, você não é igual aos irmãos. Não. Chegou um tempo onde a gente tem que entender que a unidade da fé é da fé. É unidade em torno dela. Não é unidade com qualquer fé. É em torno da verdadeira. Porque antes, Paulo vai desenvolvendo um tema em Efésios 4, chega lá no 13, ele fala sobre ventos de doutrina, que homens que induzem ao erro. Então Paulo está dizendo que não, nós não somos compatíveis com qualquer tipo de fé. Não. Nós não acreditamos na Bíblia igual qualquer outro indivíduo. Não. Para nós não é qualquer galpão que é chamado de igreja. Não. Não é qualquer indivíduo falando em nome de Deus que é pastor. Para mim, muita gente que você chamaria de pastor, eu não chamo de pastor. Então, meu irmão, e eu não estou aqui, pelo amor de Deus, presta atenção, justiceiro, dono da verdade, não, irmão, eu só estou com a Bíblia aberta. Por favor, só respeite ela, não respeite a mim. Se você não vê indivíduos que formatam a verdade em prol de si, em nome de atos proféticos de monte, vendem sangue do cordeiro, sopro ungido em bola de aniversário. Que palhaçada é essa? O que nós nos tornamos, gente? Rosa, sal. Que palhaçada é essa? Vamos, ore ao Senhor, fala para Deus, Deus, eu estou aqui como um cristão e eu me levanto contra tudo isso e digo, Pai, a minha vida está destituída dessa fé. Fale para Deus hoje que você confessa Jesus como única justiça da tua vida. E eu quero que você faça essa oração. Oração séria mesmo, fala, Deus, eu renuncio qualquer fé errada, eu abro mão de crer
no engano, eu tomo a verdade sobre mim, eu creio que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele.